Vicente, juíza da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Considerando a presença nesta solenidade do excelentíssimo senhor desembargador José de Oliveira, presidente do Egrégio Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul, passo pelo neste momento a presidência dos trabalhos dessa solenidade, franqueando-lhe a palavra. Boa noite a todos. Este ato de diplomação dos candidatos eleitos é um ato privativo do juiz eleitoral. Eu agradeço a deferência da doutora Eliane, mas eu tenho certeza de que a solenidade será bem conduzida por Vossa Excelência. Declaro aberta a presente sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos no pleito municipal de 2012 em Campo Grande. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral, agradecemos a presença nesta solenidade das excelentíssimas autoridades que se apresentaram ao cerimonial, ressaltando que, por determinação do juízo da 44ª Zona Eleitoral, a relação nominal de presença acolhida pelo cerimonial constará da ata desta sessão. Anunciamos a palavra da excelentíssima senhora Eliane de Freitas Lima Vicente, juíza da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Determino que se faça constar da ata desta sessão que, além dos candidatos eleitos nas eleições de 2012 para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, estão sendo diplomados nesta data todos os demais suplentes que apresentaram e tiveram suas contas julgadas. Aqueles que não receberem o diploma nesta data poderão retirar o respectivo diploma no cartório da 54ª Zona Eleitoral. Determino que a chefe de cartório faça a leitura do resumo das atas gerais das eleições de 2012. Resumo das atas gerais das eleições de 2012. Aos 7 dias do mês de outubro de 2012, às 20h21, estando reunidos nos termos do artigo 144 da Resolução GSE 23.372 de 2011, os membros da Junta Eleitoral responsável pela totalização, presidida pelo excelentíssimo senhor Dr. Wagner Mansur Saad, juiz eleitoral da 54ª Zona, e ainda composta pelos juízes de direito, excelentíssimos senhores Marcelo Câmara Razan e Luiz Antônio Cavassi de Almeida, com a presença dos excelentíssimos senhores desembargador Josué de Oliveira, presidente do TRMS, desembargador Joenildo de Souza Chaves, vice-presidente do Tribunal, e doutora Letânia Ferraz de Brito Coutinho, diretora-geral do Tribunal. Foi finalizada a totalização do resultado da eleição municipal de 2012, em primeiro turno, no município de Campo Grande, tendo-se apurado, conforme o relatório geral de totalização, os seguintes vereadores eleitos: José Orcílio Miranda dos Santos, Rosiane Modesto de Oliveira, Paulo Silvio Neto, Edil Afonso Albuquerque, Vanderlei Pinheiro de Lima, Jamal Mohamed Saleh, Flávio César Mendes de Oliveira, Carlos Augusto Borges, José Ayrton Saraiva, Herculano Borges Daniel, Graziele Salgado Machado, Gilmar Nery de Souza, Eliseu Dionísio Souza da Silva, Carla Chavel Stefanini, João Batista da Rocha, Mário César Oliveira da Fonseca, Vanderlei da Silva Matos, Otávio Augusto Trade Martins, Paulo Francisco Coimbra Pedra, José Alceu Padilha Bueno, Francisco Almeida Teles, Eduardo Pereira Romero, Thaís Helena Vieira Rosa Gomes, Luísa Ribeiro Gonçalves, Ademar Vieira Júnior, Ayrton de Araújo, Edson Kiyoshi Shimabukuro, Derli dos Reis de Oliveira e Valdeci Batista Nunes. Aos 28 dias do mês de outubro de 2012, às 18h10, estando reunidos membros da Junta Eleitoral responsável pela totalização, presidida pelo excelentíssimo senhor Dr. Wagner Mansur Saad, juiz eleitoral da 50ª Zona, com a presença dos excelentíssimos
presidente do TRNS, desembargador Benildo de Souza Chaves, vice-presidente do tribunal, dos juízes Dr. Luiz Gonzaga Mendes Marques e Dr. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, da diretora-geral do tribunal, doutora Letânia Ferraz de Brito Coutinho, foi finalizada a totalização do resultado do segundo turno da eleição municipal de 2012 no município de Campo Grande, tendo-se apurado o seguinte resultado, conforme o relatório geral de totalização: Alcides Jesus Peralta Bernal e Gilmar Antunes Olarte, eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Campo Grande, respectivamente. Determino que a chefe de cartório, já foi feita a leitura da ata, inicie-se a entrega dos diplomas aos vereadores suplentes. Convidamos a senhora Magali Marcon Picarelli, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 1, que obteve 5.204 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Eliane de Freitas Lima Vicente. Convidamos o senhor José Eduardo Cury, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 2, que obteve 3.440 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor desembargador Josué de Oliveira. Convidamos o senhor Marcos Alex Azevedo de Melo, do Partido dos Trabalhadores, que obteve 3.000 votos para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor desembargador Joenildo de Souza Chaves. Convidamos a senhora Juliana Souza Silva, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 4, que obteve 2.882 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Tana Mara Garibe. Convidamos o senhor Francisco Luiz do Nascimento, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 3, que obteve 2.758 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Maria Elisa Navache Caseiro. Convidamos o senhor José Pedro Espina Moreira, do Partido Trabalhista Brasileiro, que obteve 2.109 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor Nelson Andrade Filho.
Convidamos o senhor José Chadilli, do Partido da Social Democracia Brasileira, que obteve 1.938 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor Fernando Jorge Manweiler Sgai. Convidamos a senhora Jaqueline Ivebrando Romero, do Partido Progressista, que obteve 1.670 votos, para receber seu diploma na mão da excelentíssima senhora Eliane de Freitas Lima Vicente. Convidamos o senhor Aldo Eurípides Donizete, da coligação Novo Tempo 2, que obteve 1.409 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor desembargador Josué de Oliveira. Inicie-se a entrega dos diplomas aos vereadores eleitos. Convidamos o senhor José Auxílio Miranda dos Santos, do Partido do Senhor para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Eliane de Freitas Lima Vicente. Convidamos a senhora Rosiane Modesto de Oliveira, do Partido da Social Democracia Brasileira, que obteve 10.803 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo desembargador Josué de Oliveira.
Convidamos o senhor Paulo Silvio Neto, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 1, que obteve 10.117 votos. Receber esse diploma na mão do excelentíssimo senhor, o desembargador Benildo de Souza Chaves. Convidamos o senhor Edil Afonso Albuquerque, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 1, que obteve 8.426 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Tânia Mara Caribe. Convidamos o senhor Vanderlei Pinheiro de Lima, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 4, que obteve 6.939 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Mara Caseiro. Convidando o senhor Jamal Mohamed Salem, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 1, que obteve 6.552 votos, para receber seu diploma da mão do senhor Nelson Trade Filho. Convidamos o senhor Flávio César Mendes de Oliveira, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 2, que obteve 6.514 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor Fernando Jorge Monvalles Gaia. Convidamos o senhor Carlos Augusto Borges, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 2, que obteve 6.491 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Eliane de Freitas Lima Vicente.
senhor José Ayrton Saraiva, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 2, que obteve 6.202 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo desembargador Josué de Oliveira. Herculano Borges Daniel, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 4, que obteve 6.194 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo desembargador Joelmildo de Souza Chaves. Convidamos a senhora Graziele Salgado Machado, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 1, que obteve 6.194 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Tânia Mara Garibe. Gilmar Nery de Souza, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 3, que obteve 6.014 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Mara Caseiro. Convidamos o senhor Eliseu Dionísio Souza da Silva, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 3, que obteve 5.983 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor Nelson Trade Filho.
França da Rocha, do Partido da Social Democracia Brasileira, que obteve 5.498 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Eliane de Freitas Lima Vicente. Convidamos o senhor Mário César Oliveira da Fonseca, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 1, que obteve 5.487 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo desembargador José de Oliveira. Convidamos o senhor Vanderlei da Silva Matos, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 1, que obteve 5.414 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo desembargador Benildo Souza Chaves. Convidamos o senhor Otávio Augusto Trade Martins, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 2, que obteve 4.891 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Ana Maria Garrido. Convidamos o senhor Paulo Francisco Coimbra Pedra, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 2, que obteve 4.307 votos, para receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Mara Caseiro.
Convidamos o senhor José Alceu Padilha Bueno, a coligação mais trabalho por tanto grande obteve 4.089 votos, a receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor Nelson Trade Filho. Convidamos o senhor Francisco Almeida Teles, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 4, que obteve 3.729 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor Fernando Jorge Manvardes Gaia. Convidamos o senhor Eduardo Pereira Romero, da coligação Mais Trabalho por Campo Grande 2, que obteve 3.000 Convidamos a senhora Thaís Helena Vieira Rosa Gomes, do Partido dos Trabalhadores, que obteve 3.345 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo desembargador do prédio dele. Convidamos a senhora Luísa Ribeiro Gonçalves, da coligação Movimento 2, que obteve 3.322 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo desembargador Pedro de Souza Chaves. Convidamos o senhor Ademar Vieira Júnior, da coligação Mais Trabalho, que obteve 3.127 votos, para receber
receber o diploma da mão da excelentíssima senhora Tânia Mara Garibe. Convidamos o senhor Edson Kiyoshi Shimabukuro, do Partido Trabalhista Brasileiro, por obter 2.828 votos, receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor Nelson Trade Filho. Convidamos o senhor Derlitos Reis de Oliveira, do Partido Progressista, que obteve 2.824 votos, para receber seu diploma da mão do excelentíssimo senhor Fernando Jorge Manvaires Gaia. Convidamos o senhor Valdeci Batista Nunes, do Partido Progressista, que obteve 2.508 votos, receber seu diploma da mão da excelentíssima senhora Eliane Guilherme Santos.
prefeito e vice-prefeito eleitos. Convidamos o senhor Gilmar Antunes Olarte, do Partido Progressista, que obteve 270.927 votos, para receber o seu diploma de vice-prefeito da mão do senhor desembargador Josué de Oliveira. Convidamos o senhor Alcides Jesus Queiralda Bernal, anunciamos a palavra do senhor José Auxílio Miranda dos Santos, que falará em nome dos vereadores eleitos. Excelentíssima doutora juíza que preside esta solenidade, gostaria, me permitir, no nome de Vossa Excelência, cumprimentar as demais autoridades que constituem a mesa, autoridades civis, militares, eclesiásticas presentes, meus colegas, minhas colegas, vereadores e vereadoras, meus senhores, minhas senhoras. Hoje é um dia especial, um momento especial, o ápice de uma longa caminhada para aqueles que, como nós, estão aqui, sendo diplomados como vereadores e vereadoras. Cada um ao seu estilo, com suas condições, uns com mais, outros com menos, mas todos publicamente se expondo, andando, pedindo voto, defendendo ideias, caminhada nada fácil, em particular neste momento, em que os políticos, de modo geral, e nós do PT em particular, somos bombardeados de todos os lados. Mas quero dizer que me sinto tranquilo, feliz, absolutamente orgulhoso com o momento em que vivo. Primeiro porque represento aqui os vereadores e as vereadoras neste ato de diplomação. Segundo
porque depois de 8 anos como deputado estadual e 8 anos como governador, chego aqui para mais uma nova etapa, com o mesmo entusiasmo, os mesmos compromissos, com que iniciava o meu primeiro mandato há 21 anos atrás. Em terceiro lugar, porque a minha candidatura a vereador simbolizou, antes de tudo, gestos. Gesto com o PT, que me permitiu, saindo de Porto Murtinho, das barrancas do Rio Paraguai, chegar até aqui. Gesto com a militância do PT, generosa e guerreira, que sempre tive ao meu lado. Gesto com o povo de Campo Grande, particularmente com o seu povo mais pobre. Este ato de diplomação dos vereadores e vereadoras de Campo Grande é final de um processo eleitoral. É o reconhecimento legal da vontade popular, que através do voto indicou aqueles que ela, a vontade popular, considera seus legítimos representantes. Cabe nós, agora, debruçar sobre os resultados das urnas e reconhecer que o voto foi um voto pela mudança. Portanto, 2013 anuncia-se como um ano de desafios. Um novo prefeito, um novo conceito para ver e governar a nossa cidade. Sinceramente, espero eu que esse novo olhar sobre Campo Grande não seja novamente só para Afonso Pena, mas também para os bairros mais distantes, mais carentes da presença do poder público, onde está a maioria do povo e onde, infelizmente, ainda falta quase tudo. Para nós, vereadores e vereadoras, é o momento de pensar ou repensar o mandato, programar novos desafios. Eu, particularmente, me sinto motivado com o desafio de construir, como fiz nos meus 2 mandatos de deputado estadual, um mandato popular, polêmico, inovador e de fiscalização, construído nas ruas, ao lado dos movimentos sociais, na defesa dos mais pobres, dos índios desafiados, dos negros, das mulheres, da juventude, das minorias, ao lado dos sem terra, dos sem terra que querem terra, e dos sem terra que querem terra. Me sinto desafiado para continuar lutando pelos meus sonhos libertários, de uma sociedade justa, humana, fraterna e solidária, motivado, juntamente com todos os meus pares, para fazermos da Câmara um espaço cada vez mais de debate dos problemas da cidade, de chamar o povo para dentro da Câmara, lotar o plenário com cidadãos interessados nos destinos da cidade. Mas outro desafio me motiva e que se apresenta para 2013, particularmente para nós do Partido dos Trabalhadores. Desafio de retomar as ruas, debater com o povo um projeto de reforma política que no seu bojo propõe
ganha financiamento público de campanha, permitindo assim denunciar a nação a odiosa tentativa de criminalizar o PT e suas lideranças. O tal julgamento do mensalão, midiático, Excelentíssima Senhora Doutora Eliane de Freitas Lima, juíza da 44ª Zona Eleitoral. Excelentíssimo Senhor Desembargador Josué de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do meu querido Mato Grosso do Sul.
Excelentíssimo senhor desembargador Joelino de Souza Chaves, vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Ilustríssima senhora Tânia Margaribe, secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador André Coutinho. Excelentíssima senhora deputada estadual Mara Caseiro, neste ato representando a Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor Fernando Jorge Manweiler Sgaime, promotor eleitoral da 54ª Zona Eleitoral, e excelentíssimo senhor prefeito de Campo Grande, Dr. Nelson Trade Filho. Saúdo, através dos senhores e das senhoras, todas as autoridades aqui presentes, civis, militares e religiosas. Trago, nesta oportunidade, uma mensagem de ponderação, de equilíbrio, de respeito e de harmonia. Trago a certeza de que o nosso município merece e terá uma administração que haverá de respeitar as diferenças, invocando a bênção e a proteção de Deus. Falo neste evento como um prefeito eleito e diplomado por uma justiça, a justiça eleitoral digna de orgulho e reconhecimento. Justiça eleitoral que certamente enaltece o poder judiciário do nosso país e em cujas decisões, em afirmados, súmulas, sentenças, está com certeza a soberania do nosso país. Inicio a minha fala reconhecendo a importância do Poder Judiciário do meu querido Estado. Primeiro, as pessoas. Foi com esse pensamento que chegamos a este momento único, o da confirmação da vontade da maioria da população de Campo Grande. Foram necessários 12 anos para que uma eleição para prefeito de Campo Grande tivesse novamente o seu segundo turno. E se essa eleição é um momento histórico, politicamente falando, também o é do ponto de vista dos cidadãos, que pela primeira vez em mais de 16 anos irão experimentar um novo jeito de administrar, não desmerecendo as administrações que se passaram, porque cada uma delas certamente deixou a marca do trabalho, da vontade de fazer o melhor. Senhoras e senhores, quero dizer que a partir do dia 28 de outubro de 2012, cessou a disputa eleitoral. E que a partir de 1º de janeiro de 2013, inicia-se um novo ciclo, um tempo diferente, um tempo de ação, respeito, harmonia, progresso, fraternidade, do trabalho sério, focado nas necessidades da nossa capital. Essa capital morena que todos nós, independentemente da ideologia, certamente amamos, cada qual à nossa maneira. Vamos fazer um trabalho focado
nas pessoas que chamam a nossa querida Campo Grande de lar. Temos um compromisso, senhoras e senhores, firmado com o desenvolvimento da nossa cidade. E um compromisso maior ainda em nos dedicar e nos empenhar para garantir mais qualidade de vida para a população, e peço Vênia para afirmar que a ênfase estará nos carentes e necessitados. Vamos trabalhar não para prejudicar ou estabelecer critério de privilégios, mas para mudar o foco, trazendo o desenvolvimento dos bairros para o centro. E faço essa afirmação no sentido figurado, para dizer que vamos trabalhar para que aqueles que estiveram por um motivo ou outro, e não há crítica aos governos passados, mas se sentindo à mercê do desenvolvimento e da pujança do nosso município. Considero, senhoras e senhores, este compromisso selado por meio dessa diplomação, que é a confirmação, por meio da Justiça Eleitoral, da vontade dos mais de 270 mil eleitores. A vontade de gente que, como a gente, sabe que chegou o momento de vermos a prioridade central nas pessoas. Administrar Campo Grande será uma tarefa das mais agradáveis, podem ter certeza disso. Porém, ao mesmo tempo, uma das mais árduas. Conto, antes de tudo, com a ajuda de Deus. Sou um homem extremamente temente a Deus. Conto também com o apoio da população que, por onde passo, sempre me diz: e o Bernal vai fazer um bom trabalho? Eu digo que certamente estarei me dedicando para fazer com que isso aconteça. Tenho conhecimento de que ninguém governa sozinho. Ainda mais uma cidade do porte de Campo Grande. E ainda hoje à tarde eu conversava com o prefeito Nelson Trade Filho e falávamos até de trivialidades. Lá na casa da Esplanada, até uma manga nós conseguimos colher. Olhei aquela galeria de ex-prefeitos, falávamos com alguns técnicos que trouxeram-nos informações, e eu observava atentamente a fala do prefeito Nelson Trade, e ele, em um determinado momento, me disse assim: mas você tem que curtir esse momento é de felicidade, você está tenso. E eu, ali no meu pensamento, dizia assim: eu sei o tamanho da responsabilidade. E nós vamos tocar isso, senhoras e senhores, com diálogo, com a certeza de que nós podemos avançar e avançar muito no desenvolvimento sustentável, em que as pessoas serão prioridade. Eu quero registrar aqui, de público, fugindo um pouco da linha do discurso, é o meu reconhecimento do mérito de todos os prefeitos de Campo Grande. E a eles eu peço uma salva de palmas. E quero aqui lançar uma mensagem a todos os senhores vereadores e vereadoras da nossa Campo Grande. É preciso unir forças com todos, vereadoras, vereadores, poder judiciário, parlamentares estaduais, federais, governo estadual e governo federal.
e especialmente com a população, pois é dela que partem as necessidades e é com ela que temos a nossa principal obrigação. A nossa gestão, e quando eu digo nossa, eu digo no sentido de que todos nós, independentemente do partido ou da classe ou do time para qual torçamos, temos com a nossa cidade. Encerrada a eleição, nós temos um compromisso, que é trabalhar com o Campo Grande. A nossa gestão estará calcada nisso, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O que eu peço é apenas, então, somente a mesma condição que foi dada ao prefeito Nelsinho Trades e a todos os prefeitos que administraram a nossa cidade. Isso, nada mais do que isso. A nossa gestão terá como marca o planejamento estratégico, a simplicidade, a democracia, a transparência, a modernidade e a eficiência no resultado positivo, que é a satisfação do nosso povo. Seremos, e quando digo seremos, eu digo todos nós, os protagonistas de uma mudança plena, da realização do nosso e do sonho de milhares de pessoas. Pretendemos, desde o primeiro dia da administração, imprimir um ritmo diferenciado, um ritmo melhorado nos serviços e obras realizadas na nossa Campo Grande. A participação popular também será uma premissa em nossa gestão. Continuaremos, como sempre fizemos em nossa vida pública, a ouvir as pessoas para tomarmos as nossas decisões, e eu levarei a prefeitura para os bairros e vilas da nossa cidade, para conversar com as donas de casa, para conversar com os trabalhadores, para conversar com os estudantes, com os aposentados, com os segmentos organizados da nossa cidade. O passo municipal estará nos bairros e vilas da nossa cidade. Pretendemos e trabalharemos para que a transparência seja um ícone, uma marca da nossa administração. Tomaremos medidas no sentido de preservar e sanear a administração, fazendo tudo o que for necessário e legal. Vamos garantir o equilíbrio entre os poderes, mantendo uma relação cordial e de respeito com a Câmara de Vereadores, e eu faço esta fala para ressaltar a importância que eu sei que tem, até porque, assim como o Nelson Trades foi vereador e deputado, eu também fui vereador e deputado. Vamos trabalhar juntos, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Temos consciência de que, ao assumirmos a prefeitura municipal, enfrentaremos inúmeros problemas graves também. Enfrentaremos dificuldades em que sozinho o prefeito não vai conseguir superar ou resolver. Preciso muito de todos. Exatamente por esse motivo, temos apelado à população e às autoridades constituídas que façam cada qual a sua parte. E nesse instante eu quero confessar uma preocupação que é muito grande com relação ao problema na saúde. Estamos em época de chuva e o problema da dengue pode vir a se repetir. A responsabilidade é do poder público, mas muito mais dos cidadãos e cidadãs, porque nós temos que fazer a nossa parte. Cada qual, cumprindo com a sua parte, haveremos de superar as dificuldades e resolver os problemas. No dia 1º de janeiro de 2013, entraremos com certeza pela porta da frente da prefeitura para honrar os nossos compromissos, que são muitos, e eu destaquei essa luta contra a dengue só para citar como exemplo. Nossos 100 primeiros dias serão focados na reorganização da administração municipal e na resolução dos problemas emergenciais. Cuidar das pessoas, repito, será a nossa prioridade. Vamos investir numa vida melhor para todos, por meio da saúde, da educação, do esporte, da infraestrutura
e do atendimento às pessoas. Para isso, vamos precisar muito dos servidores públicos do nosso município. E eu quero pedir vênia a todas as autoridades para render uma homenagem aos servidores públicos municipais de Campo Grande com uma salva de palmas. Por gentileza. Vamos trabalhar para garantir o sorriso das crianças, a alegria dos jovens, das pessoas da terceira idade, o trabalho para os cidadãos e cidadãs. Vamos fazer uma administração mais humana, onde as famílias serão respeitadas, onde a democracia prevaleça, onde a nossa gente seja valorizada. Vamos trabalhar para que Campo Grande se transforme numa capital melhor, mais justa e com igualdade de oportunidades. Agradeço a todos que se empenharam de forma voluntária na nossa campanha. Agradeço a cada um dos candidatos a vereador da nossa chapa, e eram somente 20, numa chapa pura. Agradeço a cada um dos companheiros que estiveram nos bairros e vilas, levando a nossa mensagem, aqueles que entregaram a sua vida até na defesa de uma proposta de mudança, de uma mudança para melhor. Agradeço de forma especial a minha família, e faço isso em nome da minha mãe, Dona Laura, que aí está, minha filha Sara, minha esposa Miriam, e ao agradecer a minha família, agradeço a família campograndense por ter me dado a oportunidade de assumir essa responsabilidade de administrar a capital do nosso estado. Agradeço o meu vice, Gilmar Larte, que de forma destemida assumiu o compromisso de nos ladear e nos acompanhar com o seu jeito de ser, com a sua juventude, com a sua vibração. Agradeço aos milhares de voluntários, repito, e acima de tudo a Deus, por podermos chegar a esse momento tão importante. Senhoras e senhores, precisamos nos unir, fazer uma administração efetivamente de harmonia, de paz, de compreensão, de tolerância, de engajamento para fazermos de Campo Grande uma capital fraterna e progressista. Acredito nisso. Juntos nós podemos. Vamos em frente, porque Deus já abençoou e agora cabe-nos trabalhar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Uso da palavra o excelentíssimo senhor Fernando Jorge Mambaio Liscay, promotor eleitoral da 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Excelentíssima senhora doutora Eliane de Freitas Lima Vicente, excelentíssima juíza eleitoral da 44ª Zona Eleitoral, excelentíssima deputada estadual Mara Caseiro, representante da Assembleia Legislativa, em nome das quais peço vênia para cumprimentar as demais autoridades presentes à mesa, assim como as demais autoridades, senhoras e senhores. Nos dizeres do renomado doutrinador José Jairo Gomes, diplomação é um ato solene em que são sacramentados os resultados das eleições. Ainda, segundo ele, o diploma simboliza a vitória no pleito e representa os títulos ou os certificados oficialmente conferidos pela Justiça Eleitoral aos vencedores. Estes são cada um dos senhores e senhoras
e neste ato estão sendo reconhecidos pela Justiça Eleitoral como vitoriosos nas disputas travadas nas urnas, merecedores da quantidade de votos que os distinguiram entre seus adversários e os tornaram aptos a representar a sociedade campograndense na Casa Legislativa Municipal e na chefia do Executivo Local. Chega, pois, ao fim um processo regido por leis específicas que permitiu esse resultado, processo que contou com a efetiva participação tanto do Poder Judiciário Eleitoral, que ora lhes outorga esses diplomas, quanto do Ministério Público Eleitoral, que atuou intensamente no sentido de fazer cumprir a lei, garantindo que os votos que ora lhes proporcionam essa condição de vitoriosos fossem manifestados de forma livre de qualquer influência ilícita, de modo a dar concretude aos dispositivos da Constituição Federal, que preceituam que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, por meio do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. E sempre sob essa perspectiva de fazer valer a vontade popular, exercida através do voto e nos termos da lei, que o Ministério Público atuou até esta fase, que encerra o processo eleitoral do pleito de 2012, e continuará atuando, seja dando continuidade aos trabalhos ainda não concluídos relacionados às eleições, seja fiscalizando a gestão da coisa pública, que a partir da posse será confiada aos senhores e senhoras, aos ora diplomados. Portanto, o Ministério Público externa o desejo e a expectativa de que honrem e dignifiquem os votos recebidos, hoje sintetizado no diploma que representa a titularidade dos mandatos que irão exercer, e que o façam com integridade, seriedade e compromisso com o bem-estar de toda a sociedade campograndense. Parabéns e sucesso a todos. Muito obrigado. Anunciamos o pronunciamento da excelentíssima senhora Eliane de Freitas Lima Vicente, juíza da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Excelentíssimo senhor desembargador José de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa diretora e todas as autoridades presentes, servidores da Justiça Eleitoral, senhores prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos, ora diplomados, senhoras e senhores. A diplomação dos candidatos eleitos encerra o processo eleitoral, com formal reconhecimento do direito à posse dos respectivos cargos daqueles que foram escolhidos pelo voto democrático da população. Nesta solenidade se encerra também a atividade principalmente voltada à proclamação do resultado do pleito pela Justiça Eleitoral, sendo, pois, momento para agradecimentos e para reflexão. De início, quero expressar um agradecimento especial àquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas, digno de toda honra e símbolo eterno da justiça, pois, conforme palavras de Rui Barbosa, com a simplicidade dos sábios, não há justiça onde não há Deus. Quero agradecer a presença de todos que aceitaram nosso convite para este encontro de integração e trabalho, para esta solenidade tão importante de diplomação, que é o coroamento de um trabalho conjunto finalizado com sucesso. Por assim ser, não poderia neste momento deixar, por compromisso com a verdade, de expressar meu reconhecimento à Justiça Eleitoral, neste ato representada pelo senhor presidente, pelo senhor corregedor, assim como por sua administração, pelo competente trabalho realizado. Igualmente, devo prestar um agradecimento especial
funcional dos cartórios eleitorais, composto por profissionais que atuaram na administração das eleições, cuja dedicação, competência e profissionalismo permitiram este resultado, especialmente os chefes de cartório da capital, através dos quais estendo aos demais eleitores. Hoje, o país se orgulha de ter uma justiça eleitoral respeitada, consolidada e determinada a realizar com grandeza o seu papel de protagonista da melhoria do processo eleitoral. Tanto a segurança quanto a rapidez da apuração são motivo de orgulho institucional para a justiça eleitoral. Como já afirmado, realizadas as eleições e procedida com sucesso a apuração eletrônica dos votos, estamos aqui hoje para, dentro de mais uma das fases do processo eleitoral, diplomar aqueles que foram os escolhidos pelo povo por meio do voto direto e secreto, para representá-lo. E aqui são recebidos como vitoriosos e depositários das esperanças de todos os cidadãos. Assim, aos eleitos, não poderia deixar de apresentar minhas congratulações pela vitória de cada um. Parabéns pela conquista. Independentemente dos grupos ou partidos políticos que vossas senhorias representam durante a campanha eleitoral, hoje representam todos os cidadãos que vivem e trabalham neste município. É, pois, em nome de todo este povo que estamos reunidos nessa sessão solene, numa demonstração do exercício pleno da democracia. Neste compasso, poderíamos argumentar por cabível e oportuno que, ao final dessa batalha, as primeiras perguntas dos vitoriosos deveriam ser: o que fazer com a vitória? Afinal, quem ganha com ela? Como vou corresponder à confiança daqueles que acreditaram em mim, que em minhas mãos depositaram tantos sonhos, projetos e esperanças? E ainda, como poderia modificar o pensamento daqueles que não me queriam aqui? Portanto, cada um dos eleitos deve estar primeiramente consciente das imensas responsabilidades de que está investido, devendo antes da posse observar a realidade que vive atualmente no município, sempre consciente de que o que se exige do bom administrador público é competência, dedicação e responsabilidade, principalmente porque a sociedade evoluiu e hoje acompanha, fiscaliza, denuncia, exige e, quando há motivo, também aplaude e renova o seu voto de confiança. Além dessa atuação da sociedade, o administrador público defronta-se com o rigor da lei, que é implacável e intransigente contra qualquer forma de abuso. Assim, devem vossas senhorias ter em mente sempre que o interesse público precisa ser considerado em primeiro e exclusivo lugar, pois cada um dos diplomados representa a totalidade dos homens e mulheres de sua comunidade, sendo que aquele que é investido de responsabilidades públicas deve estar consciente que nem o município, nem os estados, nem o Brasil admitem mais administradores e representantes insensíveis e corruptos, mas sim que tenham conduta moral inquestionável e indiscutível, transparente e honestidade. De outra parte, cumpre-me salientar que a Justiça Eleitoral manter-se-á atenta e pronta para o cumprimento de sua missão, de permitir a todos os cidadãos o exercício pleno da cidadania, garantindo-lhes o direito de escolher livremente os seus representantes, não permitindo e reprimindo qualquer forma de abuso que lhes chegue ao conhecimento, impondo a aplicação da Constituição Federal e das leis. Afinal, utilizando as palavras do professor Geraldo Ataliba, de nada vale fazer uma Constituição se ela não for obedecida. Não adianta haver lei para tudo se não for respeitada. O Poder Judiciário jamais terá uma atitude passiva, pois o Estado democrático de direito exige a sua pronta atuação, sempre corroborada pela participação atuante do Ministério Público Eleitoral. É a esperança de uma plena e total atuação ética e moral que reside em todos os membros do Poder Judiciário Eleitoral e em todos os cidadãos deste imenso e querido país, a qual não pode nem deve ser esquecida por nenhum dos senhores ora diplomados, em nome de sua própria honra, pois a dignidade da pessoa humana é algo que devemos considerar sempre. E é essa condição que nos leva à vitória. A cada novo passo, uma nova conquista. A cada nova caminhada, um novo obstáculo. E a cada novo obstáculo, uma nova conquista.
conquista. Vivemos num Estado democrático de direito, um regime republicano, onde o único titular do poder é o povo. Os senhores eleitos, e que hoje são diplomados, lembro-lhes, embora creio que nem precisasse, são meros exercentes temporários deste poder e não administram o que lhes pertence. O sistema jurídico vigente se assenta na Constituição de 1988. Esta Constituição, também conhecida como Constituição Cidadã, que confere enorme importância aos pleitos eleitorais, justamente por serem a melhor forma de exercitar a democracia. Oportuno, portanto, lembrar mais uma vez as sábias lições de Ulisses Guimarães em seu discurso sobre a Constituição. Divergir, sim, descumprir, jamais, afrontar, nunca. Por isso, senhores eleitos, saibam que a partir da presente data, ao receberem um simbólico papel assinado por uma autoridade judiciária, vossas excelências passam a ser comparados ao solitário personagem descrito na obra O Pequeno Príncipe. Serão responsáveis por tudo aquilo que cativaram. Por isso, espero que todos os eleitos cumpram com fidelidade e competência, dignidade, o poder que lhes fora conferido pelo povo. E desejo que, depois de empossados no cargo eletivo, sejam felizes no exercício dos respectivos mandatos e que o exerçam em benefício da realidade social da população, bem como na realização do bem comum. Resta agradecer a todos os que se dispuseram a atender o chamado e o convite da Justiça Eleitoral para prestar seu inestimável apoio e auxílio nessas eleições, o que redundou, como não poderia ser diferente, na total lisura do pleito, o que só tem a engrandecer o próprio nome da Justiça, em muitos casos tão injustamente criticada e até mesmo agredida. Quero, portanto, expressar meus sinceros agradecimentos aos membros da Junta Eleitoral, aos mesários e auxiliares, enfim, a todos que, indistintamente, estiveram conosco, contribuindo para a construção desta data. Muito obrigada, independentemente de quantos nomes vocês tenham. Obrigada, senhores juízes eleitorais, responsáveis pela eleição, e juízes auxiliares, que desempenharam importante papel, contribuindo eficazmente na difícil fiscalização durante as eleições, dando um exemplo vivo de cooperação e de cidadania a todos. Cumpre-me, por fim, fazer um agradecimento aos servidores da Justiça Eleitoral, principalmente aqueles com os quais tive a honra de trabalhar lado a lado nesta dura empreitada, sem os quais não seria possível a realização desta solenidade, inclusive a equipe responsável pelo cerimonial, encabeçada pela servidora Eliana Custódio Cardim, e, em especial, aos servidores da 44ª Zona Eleitoral, ao chefe de cartório, Wilson de Alencar Borba, cuja organização é digna de nota, bem como aos seus servidores, Ananias Rodrigues, Elisa Iafuso, Elenita Marcolan, Fabiana de Oliveira, José Cândido Marques, Kátia Elizabeth, Luciana de Alencar, Luiz Henrique de Castro, Meire Bastos, Natalina Villalba, Norma Áurea Busque, Pedro Viana de Aguiar, Sérgio Roberto da Silva. Quero que sintam a mesma satisfação que agora sinto, consubstanciada na certeza da missão cumprida e na alegria de ter tido a todo tempo uma parceria qualificada de uma grande equipe, cuja disposição só não supera a esperança na consolidação da democracia em nosso país, que em nós jamais deixou de existir e nunca poderá findar. Senhores, nossa obrigação é o cumprimento específico da lei. Entretanto, antes da apreciação do texto legal, é aconselhável que examinemos nossa consciência, pois da lei até conseguimos fugir, mas de nossa consciência isso é impossível. Tal análise se faz necessária para que, ao final, sempre possamos fazer e afirmar como fez o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Muito obrigada. Em nome dos excelentíssimos senhores desembargadores Josué de Oliveira, presidente do TRE, Joelildo de Souza Chaves, vice-presidente e corregedor regional eleitoral,
e da excelentíssima senhora Eliane de Freitas Lima Vicente, juíza da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande. Agradecemos a presença das excelentíssimas autoridades, das senhoras e dos senhores, e declaramos encerrada esta solenidade. Uma boa noite a todos.